bem-vindos à nossa live semanal. Nós estamos falando já há algumas semanas sobre a ansiedade e todo esse conflito da ansiedade. E uma pessoa disse para mim, Sônia, pelo amor de Deus, esse assunto da ansiedade não vai acabar mais? Gente, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. E por fazer parte da nossa vida, a gente sempre vai ter alguma coisa para falar da ansiedade. A gente sempre vai ter uma reação no momento, por algum motivo, nós vamos entrar em conflito com a nossa psique, e esse conflito faz com que nós temos essa dificuldade de lidar com as coisas, ansiamos ou ficamos no medo, ou caímos na depressão, e tudo isso vai gerar uma expectativa, e essa expectativa vai causar uma ansiedade. Eu já expliquei que se é uma ansiedade expectatória de alguma coisa gostosa que você está aguardando, encontrar com os amigos, um jantar gostoso, um café legal na padaria, uma viagem, um encontro, esta ansiedade é pelo momento em que isto vai acontecer. E isto faz com que a gente fique na esperança de adiantar o tempo. Na verdade, é isso que a gente quer, puxar o fio do tempo para acontecer o mais rápido possível. Isso me faz lembrar uma guria que eu atendo e que ela estava na expectativa do aniversário dela, e ela disse assim para mim, ela faria 12 anos, ia ter uma festinha num lugar que ela tinha escolhido, e os padrinhos de longe chegariam, então ela estava nesta ansiedade. E eu perguntei como que ela estava lidando com essa ansiedade expectatória, e ela me disse assim, ai, Sônia, eu queria que fosse sábado, eu queria que hoje fosse sábado. Nós estávamos conversando numa quarta-feira à tarde, que é o dia que eu atendo, e ela me disse isso, eu queria que hoje fosse sábado, que era o dia que aconteceria o aniversário, a festa de aniversário. Então, veja bem, na quarta-feira ela queria que fosse sábado, porque ela estava ansiosa, ela estava na expectativa de como que seria aquele jantar, como que seria aquela festinha, como seria comemorar o aniversário num grande restaurante com os amigos e com os padrinhos. E acontece o grande imprevisto. Por que acontece o grande imprevisto? Um dia antes do aniversário, ou seja, na sexta-feira, a mãe começou a sentir sintomas de uma crise renal. E por fim a mãe foi parar no hospital, teve que passar por uma cirurgia, e o aniversário foi cancelado, e foi aquela maior frustração, aquela agonia, aquela dor, aquela angústia. Ela ficou com raiva na hora, ela ficou aborrecida, mesmo que os padrinhos que chegaram de longe, mesmo que teve um encontro à parte, não foi o aniversário. Não aconteceu o aniversário, porque aconteceu um imprevisto. Então, mesmo que nós estejamos numa ansiedade expectatória, isso que nós esperamos, que é uma coisa boa e que nós desejamos, pode acontecer um imprevisto e não sair do jeito em que nós queríamos, do jeito que nós ansiamos, do jeito que nós desejamos. Na outra semana, quando fui conversar com ela, e ela me disse assim, tá vendo, Sônia? Por isso que eu queria que a semana passada, na quarta-feira, já fosse o sábado. Eu acho que no fundo, eu tinha medo de acontecer uma coisa errada. Será que o meu medo
foi o que atrapalhou? O meu medo é que trouxe essa doença, essa dor para minha mãe? Não, não é o medo. O nosso medo, ele vai causar sintomas, você vai somatizar e você pode ficar doente em você, não no outro. Então você vai sentir, você vai ficar ansioso, você vai sentir de novo, você vai frustrar novamente, novamente você vai ficar ansiosa, novamente você vai frustrar, e você então vai sintomatizar essa angústia, esse conflito, lembra que é uma angústia do ego, que é um conflito da psique, você vai sintomatizar. Primeiro você sintomatiza, você fica nos sintomas. Ao longo do tempo, essa sintomatização termina por somatização. Então, você vai somatizar no seu corpo e você vai trazer essa doença para o seu corpo. Qual doença? As doenças mais variadas possíveis. Uma enxaqueca, uma dor no peito, uma situação onde tu pensas que está passando por um infarto ou por um AVC, ou você tem uma crise de pânico e você acha que vai morrer, e você vai fazer uma série de coisas. Entre elas também tem a depressão, tem a angústia, tem a melancolia, o tédio da existência, e ainda pode chegar em doenças mais sérias, como cânceres e outras doenças. Por quê? Porque nós vamos sintomatizando primeiro e depois somatizando, ou seja, primeiro a gente fica com essa variação, tô ansioso, tô com medo, tô ansioso, tô com medo, tô com angústia, tô com depressão, tô com ansiedade de novo, e depois você vai somatizar e vai somatizar numa doença. Isso acontece com todo mundo, Sônia, ou é só comigo? Isto acontece com todo mundo. Sintomatizar. Somatizar, não, porque a nossa psique, ela vai ter um componente de autodefesa. Esse componente de autodefesa vai fazer com que você utilize determinados mecanismos, e nestes mecanismos você pode somatizar ou não. Mecanismos de defesas que nós podemos utilizar: a negação do medo. Eu não quero fazer determinada coisa, por exemplo, sair, viajar, utilizar o avião. Não é porque eu tenho medo, é porque eu não estou com vontade, esse passeio não me apetece, essa saída não me faz bem, a noite é fria, eu prefiro me agasalhar e me proteger. Nós vamos fazendo mecanismo de defesa. Eu não gosto de viajar, vamos viajar comigo. Então, mas é que eu não gosto de viajar. Viajar é muito complicado, tem que arrastar mala, tem que falar não sei aonde, fico fora de casa, não gosto de dormir fora da minha cama. Então, nós vamos utilizando esse mecanismo de defesa, que chama negação, onde eu nego que eu desejo aquilo, que eu nego o medo de fazer aquilo. Ele não consegue colocar expectativa na vida dele, no sentido de que, gente, é uma delícia viajar, conhecer o mundo, ver estrada, ver outras pessoas, experimentar outra comida. Não, é muito ruim. Você já experimentou fazer isso? Não, mas eu acho que é ruim. Isso me lembra uma guriazinha da nossa família, minha sobrinha, quando ela tinha uns 3 ou 4 anos, a gente ia oferecer qualquer alimento para ela, ela virava para a gente assim e dizia assim: eu já comi isso um dia. Eu já comi isso um dia, 4 anos. Ela fazia essa frase imensa. A gente dizia: não, criatura de Deus, você tem que provar para ver. Aí eu não sei se eu vou gostar, porque eu não sei se eu comi isso um dia ou não.
E hoje a criatura, a gente brinca que o sobrenome dela é fome, tô com fome, tô com fome. Toda hora tá comendo um pouco de tudo. Acho que de tanto a gente colocar, falar que precisava se alimentar. Então, quando a gente utiliza esses mecanismos e muitos outros mecanismos, nós vamos tentando só esconder, colocar uma persona na nossa frente com relação a ansiedade, o medo, o conflito da psique que nós estamos vivendo. Dentro desse contexto que eu estou falando, eu vou fazer uma figuração, que é figuração, gente, pelo amor de Deus, é um teatrinho, é uma brincadeira, não é de forma literal, não é real o que eu estou falando, no sentido, é o quê? É uma figuração. Nós podemos idealizar ou visualizar a nossa psique da seguinte maneira: nós podemos fazê-la assim. O ringue de boxe ou daquelas lutas MMA, que é artes marciais mistas, ou luta de boxe. Quando está acontecendo essa luta de boxe, eu não conheço nada, não conheço as regras, não conheço como é que funciona. Estou usando só como referência, porque eu acredito que todo mundo já viu alguma coisa em algum lugar. Ou assistiu um filme, ou viu uma luta. Na minha época, teve um filme muito famoso com relação a isso, que fez as pessoas chorarem, se descabelarem. Então, quem tem os cabelinhos assim, igual os meus, deve ter se descabelado com o filme O Campeão. Né? Então, pensaram que eu ia falar do rock, né? O rock veio depois. Não, o rock veio em cima de O Campeão. Olha, sou antiga, hein? Gente, 60, tem que ser antigo. Então, nesse filme, O Campeão, ele era um lutador de boxe. E ele tinha um filho muito pequenininho, loirinho, que era uma gracinha, e que ficava chorando atrás dele. Não queria que ele lutasse. Então, esse filme é fantástico. Então, quem nunca viu, quiser ver, vai olhar esse filme, que é muito legal, que conta a história pessoal dessa pessoa enquanto luta. Depois, um tempo depois, mais para frente, o Sylvester Stallone vai fazer uma mistura desse filme, vai trazer esse filme como Rock Balboa, que vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, igual o Rambo, não acaba nada, nunca mais, infinitamente tem rock por ali, coisa parecida. Mas o primeiro filme do rock e o segundo, eu acredito, não me lembro bem, é fantástico, muito bom, com o Stallone também. Então, mas o que tem a ver isso dali, essa figuração? Essa figuração do ringue, de luta de boxe, entra no ringue para fazer essa luta os dois lutadores. E esses dois lutadores precisam ter o quê? Tem que ter treino, tem que ter atividade, tem que estar habilitado a fazer aquilo, porque vai vencer o melhor, o campeão, vai levar o cinturão, o campeão. São uma série de lutas e o campeão ali vai receber essa faixa aí do prêmio, o primeiro lugar. Esses dois lutadores dentro do ringue, dentro da nossa psique, nessa figuração da nossa psique, é o nosso instinto, o id, o isso, lembrando que id em português significa isso, que vem de objeto, da nossa forma objetal de ver as coisas, e o superego, que é o nosso sensor, o nosso, aquele que o id fala eu quero, o superego vai dizer não, você não pode, você não precisa disso. Aí você diz assim, mas eu necessito. Ele diz, necessita nada, toma os treino. Mas de vez em quando a gente não obedece, não. Então, esses dois são os dois lutadores que vão ali para o... Junto com esses dois lutadores, tem um juiz, tem um árbitro,
que vai regular essa luta, que vai dizer as regras da luta, como que eles têm que fazer essa luta, que eles não, e eles têm que manter a integridade do outro, não pode desobedecer as regras. Tem uma série de coisas que eu não vou falar aqui, porque eu nem conheço, me meteria a falar o que eu não conheço. Estou dizendo essa forma mais básica mesmo. O juiz que entra ali, ele não tem a mesma compressão física, ele não tem a mesma qualidade física, ele muitas vezes tem até uma vida meio sedentária, tem alguns que a gente vê, principalmente os amadores, que eles são gordinho, barrigudinho, provavelmente, até com um pouquinho alcoólatra e coisa parecida, que está ali junto para fazer o árbitro. Ele não, ele vai regular essa luta, mas ele não é o lutador, ele não é o campeão. Esse carinha ali que não tem muitas habilidades, tem a habilidade técnica, sabe reconhecer, ele tem que conhecer o jogo, ele sabe reconhecer quem que é um, quem que é o outro, qual é a regra do jogo, é o ego. É o nosso ego. Então tá ali dentro do ringue os três personagens: super ego, o id e o juiz, que é o ego. O id e o super ego, eles começam a luta, dá a partida da luta. Qual é a luta desses dois seres? A nossa parte instintiva, que lida com os nossos instintos naturais. E que são naturais, que a gente nasce com eles. Então, alguns que vai estar dentro ali, você vai nascer com ele, você nasce numa ilha, de um ovo, você nunca ouviu falar absolutamente de nada, de ciência, de lei, ele vai saber algumas coisas instintivamente. E isto são os instintos naturais. Vou comentar alguns aqui: sobrevivência, choro, alegria, tristeza, medo, ansiedade, inveja, inveja. A inveja, gente, não é uma coisa que você vai adquirir, não é uma coisa para só aquela pessoa que é cruel, só aquela pessoa que é maldosa. Ai, meu Deus, aquela pessoa é cruel, é maldosa, ela é invejosa. Não é verdade. Todos nós nascemos com a inveja. E a inveja, ela precisa ser modificada, você precisa sublimar, você precisa adquirir uma qualidade, porque ela não tem qualidade. A inveja vai ser sempre negativo, ela vai ter essa negatividade, ela vai carregar essa negatividade. Assim como a tristeza é negativa, assim como a alegria é positiva, a alegria demais pode ser tristeza disfarçada. Sabe aquelas pessoas que tem uma crise de riso, você fala, nossa, ela deveria estar triste, ela deveria estar chorando, ela deveria estar... E ela começa a rir sem parar, a gente fala assim, aquele riso nervoso. Isso não é alegria, isso é uma tristeza disfarçada de alegria. Então, esses são os instintos naturais. Nós temos instintos que nós adquirimos pela experiência. Então, a nossa família vai nos ensinar algumas coisas, algumas regras, e nós aprendemos isso por experiência. E os instintos que nós adquirimos por experiência vêm junto crenças. E essas crenças são coisas que a gente aprende com família, que a gente aprende com o sistema educacional do país, que a gente aprende no meio ambiente em que nós vivemos, nós aprendemos com as outras pessoas. E algumas pessoas têm um lema familiar muito negativo, que não deixa a pessoa vencer, ela nunca consegue vencer. Então, nessa luta do ringue aí,
Quem tem essa crença limitante vai lá, você nunca vai conseguir vencer, você nunca vai ter um sucesso, você nunca vai conseguir pegar a faixa de sucesso. O juiz, o ego, nunca consegue definir uma luta, está sempre no empate ou na derrota, tá sempre os seus campeões estão lá derrotados no chão. Por quê? Porque você carrega essa situação que te impede de você ter um sucesso, de você vencer. Algumas coisas dinheiro é sujo, o rico não entra no céu, se você é rico é porque você é corrupto, é porque você roubou. Se você não trabalhar igual um escravo, você não sobrevive. Então, são coisas que traz essa limitação nesse desenvolvimento e que faz com que o ego, esse juiz ali, fique mais fragilizado. Lembra que ele já não tem tantas habilidades igual os outros dois? Ele fica mais fragilizado e ele fica incapaz de definir as regras do jogo. É para um lutar, ele manda o outro, é para um ganhar o ponto, ele dá para o outro. Então, ele faz as coisas atrapalhadas. Na hora de falar, ele cala, na hora de calar, ele fala o que não precisa, briga pelo que não é necessário. Por que ele fica nesse conflito sem tamanho? Porque ele fragilizou o seu ego pelo fato de que ele não consegue, então, se livrar dessas crenças que ele adquiriu ali junto com os seus instintos, e ele não consegue transformar numa excelente virtude. Isso geralmente vem de família. No nosso canal Sônia Divine, quem já se inscreveu e deve se inscrever, se procurar lá nos vídeos antigos, tem vídeos onde eu falo disso, dessa crença limitante que vem da família, que atrapalha, ou do ambiente, e às vezes nós acreditamos em coisas muito mentirosas e nós tomamos como verdadeiras. E essas coisas que nós tomamos como verdadeiras fragiliza o ego, ele fica incapaz de definir a luta na sua vida. A semana passada, eu comentei uma pessoa no transatlântico mais doente, uma pessoa na jangada no mar da vida. Então, às vezes, a pessoa está muito bem financeiramente, mas emocionalmente ela não está bem, porque o ego não consegue definir isso, ele não consegue melhorar isso, ele está o tempo todo, em torno dele está o tempo todo um caos, uma tempestade. E às vezes, na pressa, na angústia, ele se atropela, ele dá corda para ele mesmo se enforcar. Ali na nossa luta de ringue, o ego entraria na frente, no meio dos lutadores, em plena luta, e levaria um bom soco do boxeador na cara e cairia desmaiado no chão e não se levantaria. Mas, por quê? Ele levaria um nocaute. Por quê? Porque ele vai fazer essa atrapalhada. Essa atrapalhada, essas confusões, essas incapacidades de tomar essas decisões, nós vamos chamar isso, às vezes, de ansiedade, porque o ego fica ali sem poder se descarregar, ele não consegue dizer, oi, você está super certo e eu vou fazer isso e vou sentir prazer. O exemplo que eu dei ali da viagem, eu vou viajar sim, vou conquistar, vou conhecer. Ou então, não, o superego está certo. Eu realmente não posso fazer isso, não é o momento, não é a hora adequada. E às vezes, na ansiedade de vencer isso, de rasgar isso, o que a pessoa acaba fazendo?
ela acaba adquirindo tanta pressa que ela começa a se atrapalhar na vida financeira também. Na ansiedade de ter sucesso, ela começa a ter insucessos porque a sua energia é caótica em torno de si, porque o ego faz escolhas erradas e não consegue ouvir e ver as regras do jogo e prestar atenção no que está acontecendo no reino. Então, isto é o que a gente costuma fazer muito. A outra coisa que faz o ego ficar muito fragilizado, utilizando aí ainda a nossa figuração, é que de tempos em tempos, para quem já viu essa luta, dá uma pausa. Cada um dos lutadores vai de um lado do ringue. O técnico desses lutadores vai fazer o quê? Vai passar uma aguinha, vai tirar o suor, vai dar uma aguinha para ele beber, vai dizer: você é um lutador, você consegue, você vence, você chega lá e tal. Isso são e esses técnicos em torno é o autoconhecimento que nós vamos adquirindo. Nós vamos tendo no que nos pautar, no que nos encontrar, encontrar a saída, encontrar o ponto. Enquanto eles estão recebendo esse apoio ali, entra uma moça no palco, ela entra no ringue, e aí ela entra com o número, primeiro round, e ela tá lá linda, bonita, com um biquinizinho, né, uma sainha curtinha, e ela faz aquela rodada, e os dois lutadores, olha o traseirinho da moça, e olha o seio da moça, opa, que moça boa, que moça bonita, né? E o ego, então, às vezes, também fica olhando ali para a moça, ou que distração é essa? É a nossa libido ali na parte atrativa, na parte sexual, na parte de se envolver, na parte de buscar, na parte de se encontrar. Então, a gente sempre brinca, a sexualidade é uma linda mulher. Né? Então a gente sempre tem que brincar com relação a isso. Ah, Sônia, e para o homem é um lindo. Para a mulher é um lindo homem? Gente, para a mulher, então, é um lindo homem, mas a sexualidade está ali no feminino. Então é uma linda mulher ali nessa figuração. Outras vezes, o que acontece? Quando a pessoa está nisso, ele vai ficar muito permissivo, ele vai deixar só o id tomar conta, e o ego não consegue censurar. O que a gente diz para os homens? Nossa, né? Cara é. Né? Oh, meu Deus! É um galinhão, né? É assim que a gente fala, né? É um galinhão, né? Pelo amor de Deus, né? Não fale isso para um homem, gente. Sabe? Ele pode ser, sei lá, um homem bem possado sexualmente e tal, né? Porque quando você diz que ele é assim, você está depreciando a sua personalidade também, né? Ó, se ele parecido, né? Então a mulher também, ó, mulher folgosa, né? Ó, tieta do Agreste, né? Hoje eu tô buscando as coisas antigas, né? Ó, tieta do Agreste, as minhas cabritinhas, né? Então hoje eu tô no dia das coisas antigas. Então, é essa mocinha ali no palco. A sua libido tá voltada só para essa parte. Outras vezes o ego ele se perde olhando o público que está assistindo a luta e que está apostando num jogador ou no outro jogador. Gente, o público assistindo essa luta no ringue é a outra pessoa mesmo. São as pessoas que nós conhecemos que estão ou torcendo pela gente ou apostando contra a gente. Então, quando o ego fica com esse olhar muito voltado para o outro, ele não vai dar conta da luta
que está acontecendo no ringue. Mais uma vez, o nosso ego é um ego frágil, um ego incapaz, um ego onde não vai dar conta dessa luta e não vai conseguir dar regras para essa luta, não vai dar términos para essa luta. Aí a pessoa chega para mim na terapia e ela diz assim: ai, Soninha, eu estou cansada ou cansada de lutar. Eu não aguento mais lutar. Eu falo assim, mas não está na hora de dar nocaute nessa luta? Não está na hora? Calma, sabe? Põe um fim nessa luta. A nossa psique não tem necessariamente que ficar brigando conosco. E nós não precisamos ficar brigando com a psique. Não precisa ser o tempo todo uma luta no ringue. Então, é o ego que precisa ficar forte, é o nosso eu que precisa ficar forte. De que maneira? Se conhecendo para não se atropelar. Não existe milagres. Para você ter um sucesso na vida, você tem que trabalhar. Porque se você não é herdeiro, nós temos um casal de amigos que diz, a filha deles diz assim, ah, eu queria tanto ter nascido herdeiro, né? Então, se você não nasceu herdeiro, tem que trabalhar. Tem formas diferentes de trabalhar para ficar rico? Tem, mas não é a melhor. Você não vai ter um bom resultado no fim da carreira da sua vida. Então, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que poupar, tem que gastar menos do que ganha, tem que fazer investimentos, tem que ser saudável. O maior investimento que você faz e que qualquer pessoa faz é um dos maiores investimentos e que ninguém dá muita pelota e por causa disso gasta muito é não se cuidar na mocidade, na juventude, na madureza e chegar na idade do inverno, chegar no inverno doente. Porque mesmo que você tenha tido boas economias, você vai torrar as suas economias. Então, por isso que acho que foi para o Buda, não me lembro agora, acho que foi para o Buda que perguntaram qual era a maior, qual era o maior absurdo do homem, e ele responde que era o homem gastar toda a saúde dele para ganhar dinheiro e depois gastar todo o dinheiro para adquirir saúde. Então, o maior investimento que o ser humano faz, em primeiríssimo lugar, é cuidar da sua saúde, é cuidar do seu bem-estar. Quando eu estava na minha juventude, aqui na primavera, de 0 a 21 anos, eu com 15 anos, eu tomei a seguinte decisão. 15 anos, eu tomei a seguinte decisão, que eu cuidaria da minha saúde para que eu chegasse aqui na velhice, no inverno, saudável. Então, eu tenho alimentação regrada, eu tenho uma vida regrada, pautada, bem desde os meus 15 anos. Por isso que é comum e é normal as pessoas perguntarem para mim: nossa, Sônia, por que você tem uma vida tão saudável? Tem uma vida saudável porque eu cuidei disso. Aí algumas pessoas que conhecem, que mais de perto, falam assim, Sônia, mas você tem uma doencinha, um problema genético. Sim, um distúrbio genético não significa que eu sou doente. Que ele é muito bem cuidado, muito bem tratado e tá tudo bem. Mas o que aconteceria comigo se eu não tivesse tomado essa decisão? E eu tomei essa decisão ao ver os meus bisos e os meus avós com deformações, inclusive em cadeira de roda, por causa desse probleminha genético. Numa curvatura terrível por causa desse probleminha genético. Então eu disse, eu vou me cuidar desde agora.
Porque se eu me cuidar desde agora, eu vou chegar lá na velhice divina e maravilhosa. E é isso que eu sou. E eu tenho uma amiga que fala assim, eu acho tão engraçado você dizer que você é divina e maravilhosa, mas eu sou divina e maravilhosa. Porque eu me cuido, porque eu me trato e porque nós precisamos ter um ego forte que faz de nós pessoas divinas e maravilhosas. E isso é o que a gente precisa entender. Então, quando o nosso ego é fragilizado, ele não vai conseguir resolver essa luta no ringue, porque ele não sabe para quem que ele tem que dar um voto. Então, o nosso instinto sempre vai dizer que quer, eu quero isso. E o superego sempre vai analisar se aquilo que ele quer está correto. Agora, quando o ego é fraco, o que ele vai fazer? Ele vai construir um superego tirânico, que ele vai criar um estado de censura tão grande que a pessoa não consegue fazer nada. A pessoa vai se atando, vai paralisando, vai criando medos, vai criando ansiedade, depressão, estado de humor terrível, vai desenvolvendo doenças mentais sérias com o tempo. Por quê? Porque ele tem ali, ele deseja fazer uma coisa, mas ele não ousa fazer. E ele passa a ser uma pessoa muito crítica. Todas as pessoas em torno dele têm um motivo para ele criticar. Se a pessoa colocou preta, porque vestiu preto. Se a pessoa colocou a roupa curta, é porque não tem idade para usar a roupa curta. Se a pessoa colocou uma roupa comprida, porque é baixinha, propôs comprida. A pessoa está sempre criticando, só que aquilo que ela está criticando no outro é aquilo que ela deseja, é aquilo que ela quer, porque Freud nos diz assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando a gente critica algo no outro, aquilo que a gente está criticando, ou aquilo tem na gente, muito acentuado, e a gente quer que o superego esconda, ou a gente deseja aquilo pra gente. Então, quando a gente diz que o outro é cruel, o cruel pode ser a gente. Quando a gente diz que o outro é ganancioso, o ganancioso pode ser a gente. Quando a gente diz assim, o outro é muito frio, o frio pode ser a gente. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E quando a gente diz assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém. Será que nós estamos oferecendo amor? Será que nós estamos oferecendo gentileza? Ou então a gente diz assim, puxa vida, aquela pessoa ela não tem educação, lhe falta regras educacionais. Será que não é você que está sendo mal educado com as outras pessoas? Minha família me exclui. Será que não é você que se exclui da sua família? Então a gente está sempre colocando no outro, lembra? É o superego, é o ego ali no ringue olhando o público. Só que enquanto ele está olhando o outro, a luta do ego dele, do id dele está acontecendo, sem regras. Ele não está sendo juiz, ele não está escolhendo, ele não está colocando a coisa certa. Então, sim, Sil, é impactante, mas é uma verdade. Então, a gente tem que entender que quando nós apontamos demais para o outro, nós estamos falando de nós mesmos. Porque tudo aquilo é o neurônio espelho, é o neurônio espelho, mas é o reflexo de nós mesmos. Então, e não é só Freud que vai falar isso, vai descobrir isso e vai dizer isso. Jesus falou isso.
Antes de você ver a trave, quando vê o argueiro no seu olho, ou é o inverso. Eu nunca sei se é a trave está no meu olho e o argueiro está no olho do outro. Mas, em todo caso, você está com o seu olho numa situação complicada e está olhando no outro. Você está cego e está olhando no outro. Então, quando a gente se fica no ringue, na nossa figuração, olhando o que o outro está fazendo, a luta está correndo solta no ringue, sem regras, sem a participação do ego. Por isso que o ego precisa ser forte, porque o ego está no nosso princípio de realidade e está na nossa consciência. O id e o superego está no nosso inconsciente, num lugar atemporal, num lugar em tempo presente. Então a luta vai acontecer o tempo inteiro. Não tem passado no nosso inconsciente, só tem presente. Não tem nada de moral no nosso inconsciente, ele é amoral, o id é amoral, por isso que eu disse que a mulher, a moça linda, maravilhosa lá no palco, é a nossa parte sexual, a nossa parte atrativa, e ele vai lutar por isso, é o ego, se o ego estiver bem, é o superego que vai ajudar o ego colocar um pouco de modos no isso, dar um pouco de regras, dar um pouco de educação, dar um pouco de transformar os instintos em virtudes, transformar a inveja em admiração. A inveja é um instinto natural, você nasce com ela é negativa, mas se você olhar para aquela pessoa e falar, nossa, que carro maravilhoso, gente do céu, que coisa chique. O invejoso vai dizer, como será que foi que ele conseguiu, hein? Isso deve ser filhinho de papai, ou sei lá quanto é que roubou para conseguir isso, né? É a inveja. É a inveja, gente. É a inveja que está aí na gente. Agora, se você olha e fala, nossa, que carro maravilhoso, espetacular. Meu Deus, se eu economizar um pouquinho, se eu dar um pouco de cuidado nas minhas coisas, eu posso comprar um carro bom, bonito desse também. Eu posso comprar até um igual, para não ficar muito na cara, eu posso comprar de outra cor, né? É admiração. Você está invertendo a situação. Ou você pode chegar para a pessoa e dizer assim: como é que você conseguiu? De que jeito? Quanto que você economizou? Ensina-me. Admiração. É crescimento. Fora disso, gente, é deixar a luta correr solta. É deixar a luta correr solta. E nós não podemos fazer isso. Certinho? Microfones abertos para o professor entender. Eu coloquei uma figuração de uma luta de boxe ou de MMA, colocando aí as nossas figuras da nossa psique, o id e o ego na luta, os dois lutadores, o ego, o juiz, o árbitro, a mocinha linda, maravilhosa, a nossa parte sexual, e o público apostadores, o outro que está a favor ou contra a gente, apostando na gente ou ganhando. Os técnicos de cada um lutador é o nosso trabalho, é a nossa educação, é o nosso estudo, é a nossa expertise que vai fazer com que a gente tenha um ego maravilhoso e divino. Pronto, resumo feito, microfones abertos, pode fazer a pergunta aí depois, quem não tiver pergunta, o professor nos presenteia com aquelas palavras tão saborosas para o nosso conhecimento. Muito bem, gente, microfone aberto. Olha o silêncio, foi tão impactante assim. Oh, silêncio danado. A Sil disse que tinha sido impactante. Muito bem. Vamos lá. Quem tem perguntas? Quem tem colocações? Fique à vontade, por favor. Não, Lia? Não tem hoje? Não. Muito bem. Neuza, tem alguma colocação?
Célia. A Célia hoje fez umas anotações. Doeu, Célia? Foi MPC? Ai, ai. Quem não sabe o que é MPC, o filho dela que faz uns dias que não entra, diz que é momento tapa na cara. Momento tapa na cara. Vamos lá. Vamos lá, professor. Quer falar alguma coisa? Já que todo mundo ficou tão quietinho, tão silencioso. Nem o Carlos falou alguma coisa, né? Acho que o Carlos está esperando para ver se alguém fala alguma coisa. Pode fazer os comentários, meu. Diante do ringue que a sua esposa aí, né? MMA, Taekwondo, Kung Fu, qualquer luta que a gente imaginar, boxe, né? Mas quando nós subimos no ringue, nós já temos uma escolha, né? E todo dia nós subimos em um ringue. E todos os dias essa escolha nossa é uma escolha renovada. Cada decisão que a gente toma é uma escolha renovada. Mas nós sempre fazemos a escolha, ainda por sermos muito primitivos, que são conflituosas, que levam ao embate mesmo, que leva à luta feroz, né? Onde o vencedor não leva só as batatas, leva tudo, né? Leva tudo. Mas tem uma coisa interessante que eu ouvi esses dias e resume muito bem como será o nosso futuro. Essa colocação que eu considero primordial e primorosa começa da seguinte forma: se nós levantássemos todos os dias pela manhã e pensássemos que somos Gandhi, a não violência, se nós levantássemos todos os dias pela manhã e pensássemos que somos Buda, a iluminação, e se nós levantássemos todos os dias e pensássemos que somos Kant, a razão, e se nós levantássemos todos os dias e pensássemos que somos Jesus, o amor, nós não teríamos ringues, onde nós, essa parte agora já é minha, tá? Não é, nós não teríamos tanto sofrimento, tanta dor, tanto conflito, tanta angústia, tanta depressão, tantos suicídios. Mas nós levantamos e não pensamos que poderíamos ser qualquer um desses ou todos a cada dia. E vamos a essa luta feroz, sanguinária, onde um tenta devorar o outro. E nesse conflito selvagem, inclusive, né, cruel, nós mergulhamos numa atitude para esconder o nosso medo. Nós nos mostramos muito aguerridos, muito violentos, muito frios, muito insensatos. E fazemos coisas que sabemos que vão nos machucar, que vão ferir o nosso coração. Mas nós fazemos. Porque quando nós somos confrontados, como a senhora está dizendo, no ringue conosco mesmo, e sabemos que nós somos os nossos próprios adversários, é muito cruel dizer quem é que vai ser vencedor se você briga com você mesmo. Não há vencedores. Nem sequer há batatas. Muito menos haverá futuro, né? Então é importante nós entendermos que não é esse mundo que nós estamos vivendo que será o nosso mundo. O nosso mundo é o mundo interior. Somos Gandhi, somos Kant, somos Buda, somos Jesus. Se assim nós pensarmos, todo o conflito que está ao nosso redor não nos causa danos
tão duradouros e tão profundos como a Sônia está colocando. Mas essa maturidade, essa madureza do eu, só vem com a idade mesmo, com o nosso avançar na nossa idade e encontros como esse. Encontros como esse, a, 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 a causadora do professor está se manifestando aqui, né? Porque ela acredita que eu sou um professor. Bom, deixa ela se, deixa ela se enganar assim mesmo. Mas é isso. Mas nada é perdido. Mesmo nos nossos conflitos interiores, quando nós nos ferimos profundamente e sangramos por dentro, nós estamos aprendendo. Nós sabemos que iremos superar isso mais tarde, com outro entendimento, com outros encontros como esses, com outras reflexões como essas. Então, é isso que eu quero colocar em relação ao ringue que a Sônia colocou aí entre a menina sexy, né, que os homens gostam, né? O id, que é aquele explosão do próprio ser, e o ego que fica lá dizendo não, não faça isso, seja mais controlado, e vem o superego ainda por cima e diz assim, você responderá por tudo isso mais tarde. Mas é brincadeira, essa parte é brincadeira. Então, é isso, Soninha. É só para falar sobre as nossas escolhas renovadas a cada dia, quando nós subimos ao palco do dia que nós estamos em luta. Né? Basicamente isso. Obrigada, Antônio. Você realmente, tu és um professor. Quem conhece sabe que tu estás sempre nos ensinando, trazendo uma palavra amiga e filosofia, né? Começou aí uma filosofia muito bonita. Vou Na pensar, verdade, não fui eu que comecei, né? Não fui eu. acordar de manhã e pensar em ser grande, a não violência, Bem ser isso. Buda, a iluminação, Kant, a razão e Jesus, o amor. Olha, já decorei a sequência. Muito rápida para decorar esse tipo de coisa. Isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa existência. Ter um ego fortalecido, isso é muito importante. Não deixe, não se ausente de vossas terapias. Vocês sabem que na nossa conversa, na nossa terapia semanal, outro dia o Carlos disse uma coisa muito bonita. Ele falou assim, Sônia, a minha vida mudou depois que eu te conheci. Porque eu tinha um entendimento e hoje eu tenho outro. Isso é uma coisa muito bonita. A Lia está sempre dizendo que ela estava dormindo e de repente foi despertada e acordou. A Marta, que é uma delícia a terapia com ela, dou muita risada com a Marta, ela é muito engraçada. A Neuza, que tem uma vida aflitiva e mesmo assim não deixa de pensar, de estudar, de sorrir, não perde a esperança. A Gleice, que vem aí de um luto doloroso, mas se libertando e se tornando uma pessoa feliz, livre e entendendo a situação, né? A Célia, que crescendo maravilhosamente aí no campo, eu não sei falar, eu não sei expressar, e hoje está aí extraordinária. Assim, eu tive poucas oportunidades com ela na terapia, mas ela deseja vencer, deseja o sucesso e vai ter sucesso, porque para isso é o trabalho, a confiança, é se fortalecer. O Rafael, que é uma pessoa maravilhosa, que está fazendo jantar hoje para o meu esposo maravilhoso, que fez aniversário e que merece aí o dia do Bolinha. E
que é uma pessoa extraordinária, amorosa, carinhosa, generosa e que lutando aí para vencer as dificuldades dele também. Então, e tantos outros que não puderam entrar hoje, que eu acredito que foi devido à chuva. A minha filha não, porque ela avisou-me que hoje estaria com a minha neta, que era aniversário, tal, né? Então ela não entraria hoje, né? Olha, gente, eu tenho neto, eu já tenho bisneto. Outro dia eu brinquei, Antônio. O João Paulo estava no corredor e eu disse, eu disse para o Rafael, o outro Rafael, o Rumbisky, que, olha, ele é meu bisneto. Como assim é seu bisneto, Sônia? Eu falei, ele é neto da minha filha, ele é neto da Ivone. Poxa vida, caramba, né? Então, gente, 60 anos ter bisneto é porque a minha filha é adotada, sempre tem que lembrar isso. Todos os meus filhos são adotados. Então, tem essas vantagens de adotar uma pessoa adulta, né? Para quem nunca pensou em adotar, a vantagem de 16 anos aí te dá o direito de ser avó, bisavó, super jovem, linda, maravilhosa, né? Então, é essas coisas. Gente, boa semana para vocês, muita paz, muita luz para vocês. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida, tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos, tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa, seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!